pessoal, sou Rafael Dantas, estou como diretor de clientes da AmCham, da Câmara Americana de Comércio. Tenho uma trajetória já de 15 anos aqui na entidade e é um prazer estar aqui hoje nessa conversa com a FESA. A minha trajetória, ela sempre esteve muito ligada à construção de pontes, seja ela entre pessoas, entre organizações, aqui no Brasil ou no mundo todo. E o que me trouxe a AmCham foi justamente essa capacidade única que a AmCham tem de conectar lideranças que realmente movem a economia brasileira. Hoje a AmCham liga cerca de 1/3 do PIB do país. Isso não é só um número bonito que nos dá toda essa bagagem. Pelo contrário, ela é uma responsabilidade enorme da gente criar espaços onde a conversa realmente importa. E o que me motiva hoje é ver que em cada uma das nossas atividades existe uma vontade genuína de líderes, de executivos, por conversas que vão muito além do discurso. São conversas que geram um incômodo produtivo e, principalmente, um impacto real dentro das organizações. A Anchela não é só uma câmara de comércio tradicional. Pelo contrário, a Anchela ocupa um lugar único no ecossistema de negócios brasileiro. Hoje nós somos uma das plataformas mais relevantes para o desenvolvimento da liderança empresarial brasileira. Hoje a Anchela possui empresas de todos os portes, tamanhos e nacionalidades. E o nosso papel é de justamente criar espaços de qualidade onde os executivos podem trocar, se ouvir com honestidade e encontrar perspectivas que não necessariamente eles vão encontrar por canais tradicionais. Então, em um país muito complexo como o nosso, isso tem um grande valor. Então, como eu disse, a gente conecta 1/3 do PIB brasileiro, cerca de 3.500 empresas, em 16 operações espalhadas em 3 estados. E essa responsabilidade nos obriga a ir a fundo nos temas que realmente importam para quem está na tomada de decisão das organizações. O seu fórum, ele é talvez a nossa principal atividade dentro do nosso calendário, porque ele acontece em todas as nossas operações, sempre no mesmo mês. E ele é um evento com mais de 20 anos de história. A gente já passou por muitos temas como legado, como propósito, liderança consciente, felicidade, inovação e até mesmo a liderança pós-pandemia. E cada um desses temas ele foi muito legítimo no seu tempo. Só que nós começamos a ver que um padrão ele começou a se repetir. Em muitos dos encontros, os executivos eles saíam com a clareza do que precisavam mudar. Só que no ano seguinte, muitos deles nos diziam que não necessariamente tinham conseguido fazer toda a mudança que era necessária. Isso nos levou, obviamente, a uma pergunta desconfortável. O problema não é de diagnóstico, talvez ele seja de execução. E todo ano a gente organiza uma pesquisa chamada Pesquisa Panorama. A do ano passado, ela confirmou justamente isso. 52% dos executivos que preencheram essa pesquisa, eles apontaram a dificuldade em executar a estratégia como o principal fator que talvez tenha dificultado os resultados da empresa. É um número muito grande, mais da metade. E esse número, ele obviamente não pode ser ignorado. E é por isso que a gente definiu o tema do seu fórum esse ano, muito voltado para a execução. Olha, para mim a execução ela ainda é um gargalo, porque as organizações elas investem muito tempo em formular estratégias e pouco tempo em criar as condições para sustentar essas estratégias. Talvez o planejamento estratégico ele tenha virado uma indústria, então muitas metodologias sofisticadas, OKRs muito bem construídos, mas a estratégia ela vive no papel, mas se ela não for trazida para a rotina, ela morre. O problema ele não é de intenção, ele talvez seja de ambiente. Culturas que resistem à mudança, estruturas que não foram necessariamente redesenhadas para olhar essa direção do planejamento estratégico e principalmente líderes que validam essa estratégia na sala de reunião, mas quando eles voltam para o escritório, eles tomam justamente decisões contrárias no dia a dia e na rotina. E até voltando um pouco na pesquisa que eu comentei anteriormente, que a Anshan realizou, quando a gente pergunta o que atrapalhou os resultados de 2025, comentei que 52% falaram que era justamente a execução da estratégia. Mas em seguida a gente tem justamente uma cultura resistente à mudança
e líderes poucos preparados. Ou seja, se a gente reparar, o nosso top 3 de barreiras ao desempenho, ele não é necessariamente tecnológico, por mais que a gente esteja falando muito de inteligência artificial, etc. Ele não é de mercado e ele não é de regulação, ele é humano organizacional. É gestão, cultura e liderança na prática. Isso diz muito sobre onde esse problema ele realmente mora. As organizações elas têm estratégias que são cada vez mais sofisticadas, só que cada vez mais elas também têm dificuldade em transformar essas estratégias em ações consistentes no dia a dia. Olha, para mim a maior ruptura ela acontece no momento da tradução, quando a estratégia sai das mãos da alta liderança e ela precisa ser entendida e executada pelas camadas intermediárias das organizações. Para mim é ali que a mensagem se distorce, porque começam a vir as prioridades que competem entre si e a urgência do dia a dia atropela justamente o que é mais importante. É, Em especial quando a gente olha a média liderança, ela é a chave da execução. E ela também, geralmente, é um dos elos mais negligenciados no processo de planejamento. Quando essa média liderança ela não entende o porquê da estratégia, ela executa o papel, mas ela não leva aquele espírito para dentro da execução e dentro das suas atividades de rotina. Para mim, esse é o principal ponto. O gargalo está muito no fazer. E esse gargalo é justamente a lacuna entre o que decide numa sala da alta gestão e o que realmente acontece no dia a dia das organizações. Para mim é mais difícil sustentar a decisão do que tomá-la. Assim, tomar uma decisão difícil, obviamente, ela exige muita coragem, mas sustentar, principalmente quando o ambiente te pressiona, quando os resultados não necessariamente aparecem na velocidade que a gente espera, e quando as pessoas em volta começam a te questionar, isso exige algo muito diferente, que é uma consistência de caráter. Muitos líderes acabam cedendo, não porque eles mudaram de opinião, mas porque cedem a essa pressão dentro da própria organização, seja da equipe, seja dos seus líderes. Ou seja, as empresas, no fim do dia, elas querem revisar o mapa, aquilo que elas se proporam a planejar, mas não necessariamente querem mudar o veículo. E sustentar uma decisão estratégica, em especial de longo prazo, ela exige justamente isso, mudar a forma como a organização funciona e não apenas o planejamento. Então, muitos líderes, na minha opinião, eles cedem não pela opinião, mas justamente porque a organização não foi desenhada para suportar essa nova direção para onde a companhia pretende ir. Para mim, o que diferencia esses líderes é a coerência. É aquela coerência entre o que dizem e o que fazem, mas principalmente nas decisões pequenas, no dia a dia. Qualquer um consegue ser coerente nas grandes decisões, naquelas que impactam muito e que todo mundo está olhando. A diferença ela aparece justamente naquelas decisões de corredor, nas decisões de rotina, na forma como a gente responde uma entrega que ficou abaixo do esperado. Líderes que transformam a estratégia em ação, eles entendem que execução ela é uma prática cultural. E a cultura ela se repete, ela se constrói, perdão, por repetição. E justamente a repetição desses comportamentos, e não por uma declaração de valores. Esses líderes que executam, eles são aqueles que criam clareza, que removem obstáculos e são os primeiros a honrar justamente esse comportamento. É o walk the talk. Eles não fazem o que dizem, eles principalmente fazem e cumprem repetidamente aquelas pequenas ações, aquela rotina, que não necessariamente são as mais valorizadas ou nem, não necessariamente são as mais vistas dentro da organização. A consistência ela é rara porque ela tem uma exigência que é renunciar o novo. Então, a gente vive num ambiente em que nós valorizamos muito a inovação e pouco a persistência. E os líderes eles acabam sendo cobrados por novidades, por rupturas, para serem disruptivos. Mas a maior parte dos resultados que são extraordinários, eles são construídos por equipes que fizeram coisas ordinárias, só que de forma muito consistente ao longo do tempo. A consistência, para mim, ela é decisiva porque ela gera confiança. E
Confiança é justamente o ativo intangível que mais acelera a execução dentro de uma organização. E aqui vem um lado da liderança, que não necessariamente valoriza o dia a dia e o nosso cotidiano. Falta esse olhar para que os líderes vejam realmente quem faz com que a organização ande para frente. Olha, a Feza já é parceira da Mchan tem muitos anos, eu sou muito feliz por ter essa parceria aqui conosco. E eu vejo que a Feza ela tem uma visão que poucas organizações possuem, até porque a Feza ela acompanha as lideranças ao longo do tempo, justamente em processos e em momentos mais críticos de transição e decisão. Então, quando a Feza ela apoia o seu fórum, ela traz para dentro desses nossos encontros uma perspectiva que ao mesmo tempo ela é uma perspectiva externa, mas também é profunda, de quem justamente viu de perto como os líderes eles navegam esses desafios que a gente está discutindo e como as empresas estão olhando para esses desafios. E para uma agenda como a de execução que a gente está falando, que no fundo nada mais é do que uma agenda de comportamento humano sob pressão, essa parceria ela justamente qualifica esse debate de forma que nenhum dado sozinho consegue. Os dados da pesquisa que eu comentei aqui, ele nos diz justamente o que está acontecendo. E a parceria com a FESA, ela ajuda a gente a entender justamente o porquê e o que fazer. E para mim essa combinação ela é muito poderosa. Olha, a provocação que eu deixo é para justamente as lideranças pararem de buscar um método certo e focar em construir o hábito certo e principalmente valorizar esse hábito. A maioria dos líderes sabem o que eles precisam fazer. O que falta não é mais diagnóstico, framework, etc. O que falta, desculpa a expressão, é aquela coragem de ser chato, de repetir a mesma mensagem, de cobrar o mesmo comportamento, de honrar o mesmo compromisso dia a dia e de fazer também, e de ser o primeiro a executar toda essa rotina. Justamente quando a gente quer mudar de direção, esse é o momento do líder mostrar e executar na prática também aquilo que é dentro do plano estratégico. E a execução, no fim do dia, ela não é glamourosa, ela é disciplina. E disciplina, no final, ele é um diferencial, porque são poucos que conseguem manter isso ao longo do tempo.